Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Casos de Polícia e na presença da nossa parceiríssima, a delegada Raquel Galinatti. E hoje nós vamos conversar sobre um caso que, na minha opinião, é bastante triste, porque envolve o centro de São Paulo, um local que está contaminado pela violência, roubo e furto todos os dias, fora as agressões, mortes, enfim. Mas hoje nós vamos falar do que foi considerado um homem de 50 anos que é o maior receptador de celulares no Brasil. O nome dele é Amadou Diallo, de 50 anos, e foi capturado pela Polícia Civil no dia 8 de agosto. Só para vocês terem ideia, esse homem ele foi preso em flagrante em posse de 312 celulares. Desses 312 celulares, 64 possuíam queixa de furto ou roubo. Ou seja, aqui também vamos trazer aquela história de que vários casos eles são subnotificados, as pessoas não vão até a unidade policial para registrar essa queixa, tá? O centro de São Paulo, hoje em dia, que na verdade é um dos cartões postais, dos principais cartões postais aqui da capital paulista, hoje em dia ele é visto como um local de crime, como um local violento, um local onde você tem que ter muita atenção, porque pode ser roubado, furtado a qualquer momento. E ali na região da Cracolândia se tornou o núcleo dessa violência. Inclusive, esse local, muito próximo aí da região da Cracolândia, né, nas suas ruas paralelas e perpendiculares, ficou conhecido como o ninho dos celulares roubados. Ou seja, acontecem vários roubos na capital paulista, só que os celulares eram destinados até esse local do centro de São Paulo, mais especificamente na Cracolândia, que inclusive é onde Amadou Diallo, esse rapaz de 50 anos, foi capturado pela Polícia Civil. Então nós vamos trazer para vocês hoje detalhes do que está acontecendo no centro de São Paulo, o que a polícia pode fazer, o que a polícia não consegue fazer, quais são as dificuldades das investigações, como que esses bandidos, esses criminosos conseguem acessar esses celulares roubados, qual é o modus operandi, se há emprego de violência, se não há emprego de violência. Então fiquem aqui com a gente, porque todos os detalhes sobre esse ninho de celulares roubados nós vamos trazer para vocês aqui hoje. E antes de começar, como de costume, vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa polo preta, uma calça azul marinho e sapato social preto. Estou sentado em uma cadeira de plástico também na cor preta. À minha esquerda, uma mesa de centro com 2 canecas. A nossa convidada, a delegada Raquel Galinatti, tem cabelo castanho na altura do ombro, pele branca, está de batom, veste um lenço cinza no pescoço e também um conjunto social azul marinho e uma blusa preta. Ela está de salto alto e também sentada em uma cadeira de plástico preta. Atrás de nós, 2 holofotes e uma grande televisão, a qual ficam passando as imagens do quadro Casos de Polícia. Agora sim, estamos prontos. Delegada, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. E eu vou falar para você que é muito triste a gente falar sobre esse caso, que envolve, né, diversos tipos de violência, mas também envolve o nosso centro de São Paulo, que hoje está contaminado pela barbárie do crime, né? Então eu quero te perguntar, já de início, o que está acontecendo com o centro da capital paulista? É nítido, é o abandono, é o descaso que vem sido dado do governo ao Estado de São Paulo ao longo desses mais de 30 anos, é o abandono do governo. Claro que os governos anteriores, o atual governo acabou de assumir essa responsabilidade, então a gente vê que é uma forma sistemática em não estruturar a segurança pública. E quando a gente fala em segurança pública, a gente fala em polícia, tanto militar, que é aquela ostensiva preventiva, que são os policiais militares que devem estar ali de forma preventiva, protegendo a população, e a polícia civil, a polícia judiciária, que é aquela que dá ensejo a investigações. E quando a gente fala de cadeia criminosa, organizações criminosas, crimes que estão emaranhados ali, porque a região da Cracolândia, claro que a gente sabe que existe muito tráfico de drogas ali dentro dos usuários, várias pessoas, vários criminosos com mandado de busca e apreensão, de prisão em aberto, e ali mais outro foco que são os receptadores de celulares roubados, manchados com marcas de sangue, celulares que chegam ali para serem comercializados após, claro, um outro valor que também tem esse celular, que são as transações bancárias fraudulentas que são feitas, né? Todos os tipos de golpes que são feitos
com o celular em mãos, porque hoje o celular é praticamente um computador ambulante, né? As pessoas estão com toda a sua vida dentro do celular, inclusive a sua vida econômica, financeira, podendo ser feita através de um celular. Então, quando a gente vê tudo isso e a falta de combate eficaz do Estado, e quando a gente fala combate eficaz, não tem como a gente não fazer um paralelo do que está acontecendo lá no Guarujá, que é a Operação Escudo, com muitas críticas em relação à Operação Escudo. Mas que a gente tem que entender que o Estado, ele é detentor do monopólio legítimo da violência, inclusive violência letal, para a proteção da população e da sociedade. E quando esse Estado, ele fica frouxo, ele fica omisso, é muito mais prejudicial o Estado inerte e omisso do que o Estado enérgico e do que o Estado atuante, por mais consequências dolorosas que possam causar. E é isso que a gente percebe. São ações que impedem a atuação, muitas vezes, de uma internação compulsória ali, daqueles usuários de drogas. São ações que impedem o desmonte de barracas, e isso viola diretamente a dignidade da pessoa humana. Não é possível achar que uma pessoa que queira estar morando nas ruas sem o básico de asseio, sem o básico de higiene, de alimentação, isso não é digno por um ser humano, e a gente vê ações impedindo o desmonte dessas barracas. Então, praticamente, essa situação, além do descaso do governo, que a gente acumula ao longo desses mais de 30 anos, que hoje é o caos, a gente também tem algumas situações, talvez ideológicas, que tendem a impedir o trabalho da polícia. E tem outros aspectos, né? Quando a gente vê o crime fomentado, quando a gente fala o tráfico de drogas, se não tivesse pessoas que comprassem drogas, o tráfico seria inócuo, né? Porque não seria comercializado, não teriam pessoas a consumirem. E tudo isso está umbilicalmente ligado a essa grande violência urbana que a gente vive. Não, é terrível, né? Terrível. E eu vou te antecipar uma pergunta que eu ia fazer para você mais para frente. O que a gente pode fazer nessa região da Cracolândia? Quando eu digo a gente Estado, a gente polícia, né? Porque se a gente considerar que a Polícia Civil faz operações desde 2017 nessa região, e muitas das vezes o resultado dessas operações acontece a pulverização desses usuários de drogas da Cracolândia, então eles migram, né, para outras regiões ali do centro. O que a gente pode fazer de eficiente para a gente ver uma melhora nisso? Por quê? Porque, na verdade, é um crime que leva a outro crime, né? Então, é o crime de roubo de celular, que mais pra frente vira um estelionato, porque acessa as contas bancárias, pede resgate, entra no seu número de WhatsApp, manda mensagem para seus familiares pedindo dinheiro. É uma coisa que vai levando a outra, né? O que as autoridades policiais e o Estado podem fazer de eficiente para a gente ver um cenário melhor, na minha opinião, no local que é o principal local da cidade de São Paulo. E é bem interessante, gente, acho que talvez a galera que esteja nos assistindo deve até estar indagando. Nossa, mas a gente começou falando de roubo e furto e receptação de celular, por que agora eles estão falando em Cracolândia? Porque a gente está falando do centro da cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, que é a terceira maior economia do Brasil, só perdendo para o Brasil Federação e para o Estado Federação. Aí a gente tem a terceira maior economia, é o município de São Paulo. Então é uma situação, Léo, em que a gente percebe o crime, ele fica em cadeia, ele fica camuflado. E quando a gente fala que justamente pessoas que têm os seus celulares roubados, furtados, ou até vítimas de latrocínio, esses celulares eles vão apitar o georreferenciamento, eles apitam no centro. E onde? No meio da Cracolândia. E na Cracolândia, a polícia, ela tem sim uma resistência para que ela entre através de operações, porque ali, usuários que não são problemas da polícia, do sistema de justiça criminal, são problemas da saúde pública, são problemas sociais que estão ali. A polícia ela não pode atuar em algo que não seja correlato ao crime. Então, fica tudo camuflado, dá para perceber? Essa teia camuflada, para impedir ainda um obstáculo a mais para o trabalho policial. O que o Estado deveria fazer? Primeiro, não deveria ter deixado da forma como deixou, já deixou. Então, agora é ter coragem.
coragem de um trabalho concatenado, transversal, claro, em parceria, em conjunto com o município ou municípios, se tiverem outros municípios com o problema da Cracolândia, porque afeta diretamente o município, e uma atuação conjunta, não só da segurança pública, mas também uma atuação conjunta de instituições que versam os direitos e assistência social e principalmente a saúde. E ter coragem de decisões que não são populares, como a internação compulsória. Aquele que não detém mais aquela autonomia de independência deliberatória. Se ele estiver numa família, ele vai ser internado por responsabilidade desse familiar, para que ele possa, sim, ser tratado e ser... para que ele tenha uma solução ali daquele uso de drogas em que já existe uma dependência química efetiva. Se ele não tem uma família, ele está abandonado, o Estado ele tem a obrigação de tutelar essa pessoa abandonada, que não tem discernimento de escolhas. Mas a gente vê ali vários movimentos contrários em relação a uma solução que deve ser dada de forma emergencial. Então, primeiro, a gente tem que ter coragem e efetividade. O que a gente vê são narrativas muitas vezes, vamos resolver, vamos implementar, mas a gente não está vendo efetividade. Primeiro, estruturar as polícias, estruturar as instituições de saúde, de assistência social, proporcionar locais para que esses usuários possam ser internados. Então, a gente vê ali que a gente está patinando e a gente nós não visualizamos efetividade. Não, e a gente simplesmente não consegue mais ir no centro, né? Não dá para andar na região, porque se o assalto não acontece, se o roubo não acontece ou o furto, você tá ali naquela região com muito medo. E aí você tem também a quebra dos comércios, porque as pessoas param de almoçar, param de ir em restaurante, de frequentar aqueles locais, então você tem a quebra do comércio. Aliado a isso, você tem outros crimes que acontecem, né? Além do roubo e furto de celulares, você tem também o fato do estelionato, porque entra nas suas contas bancárias, enfim, muitos dos crimes usam emprego de violência, né? Então você acaba entrando numa cadeia criminosa naquele local que eu fico me perguntando aonde que a gente vai parar. E eu vejo a polícia muitas vezes trabalhando e ainda sendo mal falada pela população, porque está ali agindo e muitas vezes tem que agir com certa força, porque está recebendo de volta uma pancada, né? Então tem que agir. E a gente não consegue ver um outro cenário no centro de São Paulo, uma vez que a gente pega um receptador de celular que a polícia acredita que esses 312 celulares que estavam com ele são de roubos de 1 ou 2 dias antes do dia da prisão. Olha o nível que chega, né? E muitos desses celulares eram do interior. Ou seja, a gente tem ali, de fato, um núcleo que é totalmente desmembrado, porque celulares chegam de tudo quanto é lado, e ali ele tem uma operação fraudulenta em relação a essa venda, comercialização, receptação de celulares. A gente tem alguns fatos a serem analisados aí. Celulares serem do interior, o número, né, a localidade, ou os proprietários desses celulares serem do interior, mostra o grande perigo que é a cidade de São Paulo. Muitas vezes agora, aqueles que vivem no centro, aqui o centro urbano, a cidade de São Paulo, sabe o perigo que existe andar nas ruas, e claro que o principal foco ficam os turistas, ficam aqueles que vêm visitar, principalmente cidades do interior de São Paulo e de outros estados. Isso é um dado assim, muito, muito concreto, né, que a gente pode perceber com uma análise rápida. Outra situação, esse receptador, esse que organizava a coleta dos celulares, produtos de crime manchados de sangue, ele era africano. Então a gente vê que existe uma rota de celulares roubados, produtos de crime, furtados, direcionados para a África. Por que na África? O roubo acontece em São Paulo, Brasil, e eles mandam para a África, certo? Porque na África, esses celulares, a gente sabe que existe uma série de mecanismos para impedir que celulares, produtos de crime, sejam comercializados, como o iPhone, ele tem ali todo o seu sistema travado, a gente tem ali
formas de verificar se o celular ele é produto de crime através do e-mail. É muito fácil, você coloca o asterisco, jogo da velha 06 asterisco, você já vê o número do e-mail. Vou repetir, asterisco, jogo da velha 06 asterisco, ali automaticamente você tem o número do seu e-mail, que é como se fosse uma identidade do aparelho. Como se fosse a impressão digital do aparelho. A gente tem também a nota fiscal, a gente tem o conjunto, a atuação conjunta também com as operadoras de celular, para o auxílio no bloqueio desse celular. Mas, quando a gente fala em África, ali existe sim, eles conseguem burlar todo esse sistema de proteção desses celulares produtos de crime. Então, tem esse fator que as investigações conseguiram chegar à rota, e é necessário também uma atuação de cooperação internacional. Com certeza. Com outras polícias, com polícias de outros países. Certo. Gente, só complementando uma informação que a delegada trouxe, esse rapaz, o Amadou, que foi preso de 50 anos, ele é natural de Guiné-Bissau, na África, e inclusive a polícia acredita e está em busca de outros suspeitos que também são imigrantes e que participam aí dessa cadeia criminosa, ou junto com o Amadou, ou não estando junto, mas que também praticam o mesmo tipo de crime que ele praticava ou ainda vai praticar, né? Porque infelizmente nós não sabemos se esse rapaz vai ser solto, porque a gente sabe que nós temos leis frouxas, leis que de fato não resolvem o problema. Então, fica aqui meu questionamento. Você acredita que de fato há uma punição severa para um tipo de crime cometido como o da Amadou? No caso, ele está ali, vários crimes podem ser colocados no Amadou, né, desse criminoso, além do crime de receptação, associação criminosa. Porventura, tem que investigar se ele também não praticou outros crimes anteriores à receptação, como furto, roubo, até mesmo latrocínio. E é interessante falar que o valor desse celular, ele é altíssimo. Ele não é só o valor para o criminoso que pratica, por isso que eles conseguem angariar uma teia ali de criminosos para poder dar evasão a esse celular produto de crime. O valor é muito alto. Ele chega a valer R$2.000 um celular. Por quê? Porque ele tem um valor antes de ser comercializado, o valor próprio do aparelho, ele tem o valor das operações e transações fraudulentas, que rapidamente são feitas. Então, esses marginais, eles preferem praticar o crime com celulares abertos, sem os códigos, né? Porque quando a pessoa está falando no celular, quando a pessoa está utilizando esse celular, ele tem mais fácil acesso ali aos celulares para realmente desligar todo o rastreamento do celular, o georreferenciamento. Doutora, conta pra gente como que esses criminosos agem no momento do roubo ou do furto. Os roubos, geralmente, existem as vítimas escolhidas. As vítimas escolhidas são as vítimas distraídas. São as vítimas que estão sem atenção, que estão realmente fáceis. É igual uma caça. Quando a gente fala no mundo animal, o criminoso é o animal que vai caçar a sua presa. Então, a vítima, ela está dando mole. E eu quero também aqui enfatizar que eu não estou invertendo o valor, que a vítima é errada por estar dando mole. É que a gente está sobrevivendo num mundo de criminoso caçando vítima. É nesse mundo que o criminoso caça a vítima. Essa vítima, necessariamente, ela tem que estar protegida. Ela não pode estar realmente se colocando naquela situação completa de desproteção. Então, quais são essas vítimas? Que falam no celular, que estão andando na Avenida Paulista, que estão andando ali na região de Higienópolis, geralmente idosos. Tem muito idoso ali na região de Higienópolis, do bairro Higienópolis, Perdizes. Bairros nobres. Barra Funda também acontece bastante. Bairros nobres, próximos a estações de metrô, de ônibus. Tá pedindo um carro para o aplicativo. Aglomerações. Então, geralmente, a vítima aguardando, realmente, Léo, aguardando o aplicativo, ela fica olhando o celular. Passa alguém e rouba. E furta, né? No caso, geralmente é furto mediante destreza. O roubo acontece quando existe uma resistência da vítima e, infelizmente, latrocínio. Tem ladrão que mata a vítima por causa do celular. Exatamente. Deve ficar muito atento. É triste a gente falar isso, né? Que nós temos que ficar atentos, a gente tem que sair de casa com o sinal de alerta ligado, porque a qualquer momento você pode ser roubado ou assaltado ali. E mais uma vez, se existe essa prática,
É porque existe um comércio paralelo negro que consegue viabilizar a venda desses aparelhos que estão manchados de sangue, esses aparelhos produtos de crime. E aí a pessoa fala, Léo, mas eu não sabia. Eu não sabia que esse produto era que esse celular era roubado, furtado, eu não tenho nada a ver com isso. Porque, claro, na investigação você vai verificar o e-mail, você vai verificar onde está esse celular, cadê a nota fiscal? Não tem, e não tem ali um contrato. Não é daí a vítima. Aí o malandro que está com o celular, não sabia, não tem nada a ver com isso. Tem. A pessoa que não teve a cautela suficiente para verificar a procedência desse aparelho celular, seja pelo valor baixo que pagou, seja pela uma ausência de verificação da nota fiscal, do número desse aparelho, se esse aparelho não tem restrição na Anatel, vai responder sim pelo crime de receptação culposa. É um crime apenado menos gravemente do que uma receptação dolosa, mas vai responder por crime. Então, quem está comprando celular, achando que está dando uma despertão, estou comprando celular baratinho, é criminoso, receptação culposa. E aí a gente tem um alerta que a gente tem que ficar ligado, porque se um celular é comercializado por 5 mil e tem alguém te oferecendo a 2, tem coisa estranha aí, né? Que ninguém consegue fazer milagre. Essa torpeza do malandro que está comprando um produto baratinho, ele vai pagar pelo crime, porque é um crime de receptação culposa. Verifique tudo antes de adquirir o aparelho. Se o e-mail ele não tem denúncia, restrição na Anatel, ou de bloqueio, ou de denúncia de roubo ou de furto, se existe nota fiscal nesse aparelho. Então, assim, tem que ter toda a cautela. E o valor, né? Não existe nada tão módico, não existe esse negócio aí das Arábias que chega aqui, nossa, eu achei um negócio dos sonhos. Estou pagando R$20, R$100 o aparelho celular. Isso não existe mesmo. Você trouxe pra gente aqui algumas regiões aqui de São Paulo, Higienópolis, Avenida Paulista, enfim, são lugares onde acontece bastante. E ela trouxe esse dado pra gente justamente pra gente conseguir entender que os crimes em si, eles também acontecem no centro. Mas muitos deles acontecem fora do centro e os celulares chegam até o centro. Inclusive, eu tive um familiar que foi furtado na Avenida do Estado. E estava dirigindo o carro, o celular estava ali no apoio. O malandro foi lá, deu um soco no vidro, estourou o vidro e puxou o celular. Passou um tempo, eu puxei a localização do celular. Estava exatamente no centro de São Paulo, próxima à região da Cracolândia. Dentro da Cracolândia. É como se fosse uma sede. Ali é o local apropriado, o local específico para receber todos esses celulares. E digo mais, dentro dessa sede há uma operação para justamente conseguir ingressar dentro desses celulares. Então, mas meu celular tinha senha, estava bloqueado. Eles conseguem desbloquear. Eles conseguem entrar no seu aplicativo do banco. Eles conseguem tirar o dinheiro da conta. Então, há uma estruturação por trás disso tudo. E aí eu te pergunto uma coisa, delegada. Por conta disso, por exemplo, esse rapaz, ele pode ser acometido em associação criminosa? Sim, com certeza. O crimes que este criminoso ele pode responder, além da receptação, associação criminosa, e se ele tenha praticado o crime antecedente, que é um roubo, um furto qualificado pela destreza, ou até mesmo um latrocínio, o estelionato, ele vai responder por outros crimes em cadeia, em conjunto, né? Não, já era procurado pela justiça por roubo e furto de celulares com emprego de violência. Ele já era? Já. Então ele vai responder por vários crimes ali praticados. E você me lembrou outro modus operandi, outra estratégia dos criminosos. É também a prática de roubo de celular, quebrando o obstáculo, no caso é a janela de carros, principalmente em grandes aglomerações de tráfico, né? De tráfego. De grandes trânsitos, né? Quando a gente fica parado em congestionamento, alguns focos de viadutos. Então, eles já ficam na espreita, aguardando ali para quebrar e sair correndo. Então, é aconselhável que não utilize de forma tão ostensiva esse celular no carro também, infelizmente. A gente tem mais isso, né? A gente tem até dentro do carro, voltando do trabalho, enfim, deixar o celular escondido, um local que esse criminoso vai estar atento a você, mas você não vai estar atento nele, que ele não te veja mexendo ali por algum momento, porque existe a possibilidade muito grande dele quebrar o celular. E digo mais, a doutora provavelmente vai concordar comigo.
Não existe mais, mas esse bairro é violento, mas esse bairro é de classe média, esse bairro é de classe média alta, né? São pessoas que têm dinheiro. Está acontecendo em todos os lugares. Se a gente pegar Perdizes, Higienópolis, que são locais onde também está acontecendo esse tipo de crime, é um bairro bem frequentado, com pessoas de classe financeira elevada, e mesmo assim esses crimes estão acontecendo. Sim. Inclusive, normalmente essas pessoas que têm um poder aquisitivo maior têm um celular mais interessante para esse criminoso também, né? Sim, um dos lugares mais perigosos atualmente aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, é a Avenida Paulista. Olha só, né? A Avenida Paulista é extremamente perigoso. Tem porta de prédios, você não pode aguardar fora do prédio com o seu celular ou aguardando o aplicativo. Realmente eles se camuflam, né, de trabalhadores, de entregadores de bicicleta, eles andam ali, geralmente com bicicleta para ir na contramão, super rápidos. Então, esses criminosos, eles estão bem audaciosos, folgados, abusados e, como sempre, covardes. Exatamente. Eu vou trazer um dado para vocês, gente. Na verdade, 2 dados, só para vocês terem ideia aqui do que a gente está falando, tá? Segundo informações do relatório do Monitor da Violência, que é produzido pelo G1, a cada 3 minutos em 2022 ocorreu um roubo ou furto de celular na cidade de São Paulo. 1 a cada 3 minutos. E aí nós temos um outro dado ainda que nos choca, assim, que na minha opinião é para a gente ficar perplexo e indignado, porque nós temos que ficar. E esse outro dado foi apresentado pelo 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que aponta os números de celulares roubados ou furtados no Brasil também em 2022. Sabe qual é o número que nós alcançamos? 1 milhão de celular roubado ou furtado no ano de 2022. Isso nós estamos dizendo os celulares roubados ou furtados que foram registrados queixa, tá? Nós temos diversos casos que a pessoa, ela é assaltada, ela é furtada, ela é roubada, que simplesmente não vai até a polícia porque sabe que vai ser muito difícil retomar aquele aparelho celular. Então, deixa pra lá, não quer mais dor de cabeça, sabe? Então fui roubado, fui furtado, então paciência, agora eu vou tocar minha vida e compro um outro bem material, né? Olha só, 1 milhão de celulares roubados ou furtados em 2022. Ou seja, eu te pergunto agora, você acha que de fato esse comércio clandestino é lucrativo ou não é para o criminoso? Com certeza é, porque senão ele não faria esse tipo de crime, né, doutora? Infelizmente, o que fomenta esse comércio é ter comprador, é ter clientela. E essa clientela tem que ficar muito ciente que essa clientela também está praticando crime. A clientela desses celulares roubados, manchados, produtos de crime manchados de sangue, impregnados de violência, também são criminosos, estão praticando a receptação culposa. E aqui nós temos um tipo de crime que é um crime articulado, planejado, e que ele pode ser desmembrado de diversas formas. Então o celular ele pode ser vendido por inteiro, só peças do celular podem ser vendidas, enfim. Dá para fazer troca de celular por troca de drogas, por exemplo. Então, né, há diversas especificações desse crime dentro de um crime principal. Exatamente. São peças como se fosse... Antigamente a gente o grande problema dos carros, né? Desmanches, né? Os desmanches. E temos ainda existe. Mas a gente tem um outro que a gente nunca imaginou surgir, que agora são os celulares. Doutora, mais um questionamento. A Polícia Civil em cima desses criminosos, fazendo operações ali na Cracolândia, na região do centro de São Paulo. Você acredita que a prisão de quem é considerado o maior receptador de celulares do Brasil, de fato, é um baque na vida de outros criminosos? Nessa quadrilha, nessa associação criminosa? Não, eu só acho que acontecerá o baque quando realmente essa organização criminosa, esses criminosos forem sufocados e desidratados até a exaustão, até extirpar esses criminosos. Então, claro que baque não é, porque todo criminoso ele aceita realmente o contraponto da prática do crime, ele espera, né, que alguma coisa pode ser que aconteça, o risco do crime. Então, o baque não é, ele já tem a estrutura ali totalmente operacionalizada. Isso vai funcionar sem... Funcionando, com certeza. Então, tem que sufocar, tem que desidratar, tem que matar toda essa célula criminosa. Delegada, muito obrigado pela sua participação no nosso canal que está de portas abertas. Foi um prazer conversar contigo. Eu que agradeço. E cuidado com quem compra celular muito baratinho. Cuidado para não cair na receptação culposa. Exatamente. É muito triste, mas também serve como sinal de alerta. Eu tenho que falar aqui para vocês, quando andarem na rua, estiverem dentro dos carros, evitem
evitem estarem com celulares à mostra, evitem mexerem no celular ali, principalmente em locais ermos ou em locais de grande movimentação, porque a gente também tem essa contrabalança, né? Em locais de grande movimentação, a prática do roubo do furto fica mais fácil. Em locais ermos também, porque está ali mais vulnerável. Então, bastante cuidado com isso, gente. Ainda mais hoje que nós temos o celular aqui como, na verdade, a nossa vida dentro desses aparelhos celulares, né? Então, telefones familiares, bancos, todas as suas anotações, trabalho, tudo está ali dentro disso daqui, né? Então, muito cuidado em relação a isso. Gente, hoje eu conversei com a delegada Raquel Galinatti sobre a captura desse homem de 50 anos, que é o Amadou Diallo, um rapaz natural de Guiné-Bissau, na África. Ele foi preso em flagrante no centro de São Paulo, na região da Cracolândia. Ele estava em posse de 312 celulares e por isso é considerado o maior receptador de celulares do país, e a Cracolândia é considerada um ninho de celulares roubados. Triste a gente trazer essa notícia para vocês, principalmente quando a gente fala do centro de São Paulo, né? Um cartão postal, acho que o principal cartão postal da capital paulista, mas temos que evidenciar esse tipo de crime, escandalizar e nos indignarmos com tudo isso que está acontecendo. Dias após a prisão desse rapaz, desse criminoso, a polícia também apreendeu 100 quilos de cocaína na região da Cracolândia. Por isso que nós dissemos aqui várias vezes, são vários tipos de crime que estão acontecendo ali no centro de São Paulo. É o tráfico de drogas, é o roubo e furto de celulares, é o roubo e furto de carros, é o estelionato, enfim. O centro de São Paulo realmente virou ali um alvoroço de crimes. Muito obrigado pela participação de vocês. Nossas redes sociais estão à disposição, assim como nosso e-mail op@medialand.com.br. Se quiserem uma caneca dessa, o link da nossa loja, o link da loja Media Land, com itens exclusivos do canal Operação Policial, está na descrição desse vídeo. Lá tem canecas, canetas, moleskines, cadernos, então adquira já o seu item exclusivo do canal Operação Policial. Muito obrigado e eu vejo vocês na próxima semana com mais um Caso de Polícia. Tchau, tchau.